Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então esse vídeo aqui é o vídeo dando dicas aqui para a OBMAP, certo? A prova é amanhã, da segunda fase, né? Eu desejo boa sorte a todo mundo já de início. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, desce aí, já se inscreve no canal, deixa o like maroto no vídeo aí, certo? Que ajuda bastante. E eu quero falar para vocês um pouco sobre a segunda fase, né? Primeiro, essas são as medalhas, certo? A medalha de bronze, medalha de prata e medalha de ouro, certo? Então essas são as medalhas da OBMAP, vou deixar elas aqui, certo? E eu espero que vocês consigam essas medalhas, ok? Então eu quero começar falando hoje, no vídeo, né, sobre a segunda fase, né? Então, primeiro eu tenho três palavrinhas, tem umas perguntas que eu vou responder, mas tem três palavrinhas aqui que eu queria que vocês tivessem na mente na hora de fazer essa segunda fase, certo? Então, pense, justifique e tente, certo? Essas três palavrinhas eu quero que vocês tenham em mente na hora de fazer a segunda fase. Eu já corrigi a prova da segunda fase umas 6, 7 vezes, certo? Então eu sei exatamente o que é que o corretor pede, né? O que é que a ata de correção pede. Então vocês tentem pensar do jeito que eu estou falando, que vai ajudar bastante. Então pensar significa o seguinte: você não deve desistir de uma questão só porque você não sabe fazer ela de imediato. Você tem que ler, reler e pensar, certo? A prova da Olimpíada, de qualquer Olimpíada, é uma prova para você pensar, é uma prova para você raciocinar, certo? Então não se desespere se chegar na hora lá, você olhar para a questão e você não sabe fazer. Lembra que a prova são 6 questões, né? Questão 1 até a questão 6. E essas questões são divididas em itens, certo? Algumas têm 3 itens, outras têm 4 itens e etc. E os itens vão ficando cada vez mais difíceis. Então o item A sempre é o item mais fácil, por exemplo, certo? Então tentem fazer logo o item A para vocês ganharem motivação para continuarem. Geralmente a primeira questão também é mais fácil e a sexta questão é mais difícil. Então você tem essa crescência na dificuldade. Então tente fazer as primeiras questões primeiro, certo? Segunda questão, segunda palavra que é justifique, certo? O que é que significa justificar? Significa explicar, certo? Então, quando você resolve a questão, você tem que justificar a sua resposta. Então, você tem que dizer por que é que você chegou até ali. Se você coloca só um número, certo? O corretor, por exemplo, se a questão vale, o item vale 8 pontos, se você coloca só a resposta correta, você vai ganhar 1 ponto ou 2 pontos. Então, o que vale muito é o corpo da questão, é a solução da questão. Então você tem que justificar. Justificar, quando eu falo justificar, justificar certo, certo? Então não tente dar uma justificativa filosófica, porque a gente está falando de uma prova de matemática. Então ela precisa de uma justificativa plausível, uma coisa que seja lógica, certo? Então justifique a sua resposta. Terceira palavra, tente, certo? Tentar significa você ter um tempo para fazer a prova, você não tem que ter pressa para ir embora, você tem que tentar o máximo que você puder, porque muitas vezes, pessoal, e muitas vezes você está fazendo uma questão, tentando, e quando você sai da prova, você tem a ideia. Às vezes você se apressa para sair da prova e perde aquela ideia, certo? Então, fiquem na prova o tempo que necessitarem, certo? Não tenham pressa, porque essa prova pode mudar a vida de vocês, certo? Então, é isso que eu quero falar agora, né? Vou falar aqui um pouco sobre as questões. A prova, né, a prova da segunda fase vale 120 pontos. Né? São 6 questões, cada uma vale 20 pontos. Então, pela minha experiência com correção, né, professor, mas eu acertei 5 questões na primeira fase. Né? Por exemplo, tem uma pergunta aqui do Vince Cooper. Eu acertei 10 questões na primeira fase, eu ainda poderia ganhar ouro? E a minha resposta é sim, certo? Porque a segunda fase é muito importante. Certo? É muito mais importante do que a primeira fase. É claro que a primeira fase é importante, mas a segunda fase tem um peso muito mais forte. Então, eu coloquei uma tabelinha aqui do que acontece geralmente nos anos, certo? Então, você, claro que pode mudar, depende da prova, depende de quem vai fazer a prova, certo? Só para vocês terem uma ideia. Então, são 120 pontos. Se você acerta entre 40 e 50, geralmente você garante um bronze. Se você acerta entre 50 e 90, você garante uma prata. Se você acerta mais de 90, você geralmente, pessoal, certo? Não é exato aqui, geralmente você ganha uma medalha de ouro, né? Então, isso responde à pergunta da Bruna Dani. Ela fala o seguinte: quantas questões tem que acertar para ganhar ouro?
certo? Então não é questões acertadas, são pontos da prova. Então você pode ir ganhando pontos em questõezinhas da prova até conseguir chegar a essa pontuação que eu falei aqui, certo? Outra pergunta que eu respondi foi do Tolento Neves, né, que ele pergunta: professor, é preciso colocar justificativa na prova? Então é preciso colocar justificativa sim, certo? E justificativa correta. Então, como eu falei, nada filosófico, certo? Aqui é uma ciência exata, então você tem que explicar por quê. Porque na hora da correção, se você tem uma ideia, certo? Por exemplo, você não consegue fazer um item C da questão 6, mas você tem uma ideia que você vê assim: ah, minha primeira ideia seria fazer isso aqui, sei lá, x igual a y. Então você escreve na prova. Por quê? Porque quando você escreve na prova, na ata de correção, às vezes tem lá, se o aluno escrever x igual a y, dá 2 pontos. Entenderam? Então tudo que você escreve na prova, o corretor vai ler. Certo? Então se você não sabe fazer aquela questão, tenta fazer o que você sabe, tenta colocar as ideias que você sabe. Certo? Porque aquelas ideias podem dar pontos para você na questão. Podem não, elas dão geralmente se elas estiverem na ata, certo? Ok? Certo. Então, outra coisa que eu queria falar para vocês aqui, eu não queria que o vídeo ficasse muito longo, né? Mas, então essas 3 palavras: pense, justifique, tente. Certo? Fique com elas na cabeça, ok? Outra coisa que eu queria falar para vocês era sobre a OBMAP, né? O que é que você ganha ganhando uma medalha da OBMAP, certo? Então a primeira coisa que você ganha é o seguinte, né? Vamos supor que você ganha uma medalha de prata, uma medalha de ouro na OBMAP, uma medalha de prata, um ponto médio aqui, né? Então, qualquer das 3 medalhas dá direito a você participar de um programa chamado PIC. PIC é Programa de Iniciação Científica da OBMAP. Certo? Então, esse aqui eu estou tentando motivar vocês, pessoal, a conseguir amanhã, certo? Então, o PIC é um programa onde você vai ter aula com professores, às vezes professores da universidade, da sua cidade, ou outros professores do segundo grau, professores de cursinho, onde você vai ver matemática do ponto de vista mais legal, certo? Com mais curiosidades, né? Por exemplo, matemática que envolve códigos de barras, probabilidades, mega-sena, construções geométricas, combinatória, etc. Certo? Esse programa, né, é um programa para medalhistas e você ganha R$ 100 aí por mês para ajuda de custo, certo? Então é um encontro, né? Tem um encontro, você tem algumas atividades que você tem que fazer na internet e você ganha esses R$ 100. E todo ano existe um encontro chamado Hotel de Hilbert, encontro do Hotel de Hilbert, certo? Lá você tem um encontro em alguns estados, já foi em Nova Friburgo, já foi em Florianópolis. Então os alunos também que ganham medalha podem participar desse encontro, certo? O legal, pessoal, é que quando você entra, isso aqui, você está no segundo grau ainda, certo? Quando você entra na universidade, você pode ganhar uma bolsa de iniciação científica. E essa bolsa, né, é uma bolsa no valor de R$ 400. Então é uma bolsa que você... Ah, Diego, eu não quero fazer matemática. Eu vou ganhar essa bolsa? Vai sim. Você quer fazer engenharia civil? Você vai lá, faz um projeto na matemática com algum professor e você vai ganhar essa bolsa e vai estudar alguma coisa de matemática que pode envolver o curso de engenharia. Ok? Quando você entra no mestrado, aí já existe um programa chamado PICME. Esse PICME é um programa já para alunos de mestrado em matemática, certo? E o valor da bolsa é de R$ 1.500. E você já tem essa bolsa garantida, pessoal. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: se vocês ganham uma medalha no OBMAP, você já tem essas bolsas garantidas. Basta vocês chegarem nessas etapas, certo? Na universidade, no mestrado. E se você chegar no doutorado, você já tem também a bolsa garantida e a bolsa de R$ 2.200, certo? Então vocês veem que tem todo um caminho aí traçado e muito bom para quem é medalhista da OBMAP, certo? Então não desistam, certo? Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Tem uma pergunta... Tiago Cariri, cara, eu tô muito nervoso, vou fazer a segunda fase amanhã, me dá uma dica aí, né? Então a dica é isso que eu falei aqui tudo, certo? Tentei motivar vocês, mostrei as medalhas, falei de quanto vocês podem receber, isso aqui pode ajudar a família de vocês, pode ajudar vocês, certo? Uma independência financeira. Tem todo um caminho traçado aqui para os alunos. Tem alunos, eu tenho um aluno de doutorado que já está aqui nesse último estágio aqui, certo? E pense, justifique e tente, ok?
Então, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês deixam no comentário aí, certo? Pode deixar o comentário aí que eu vou ler, vou responder todos os comentários hoje, pessoal. Tá ok? Então, me deem só o tempo, mas até meia-noite eu vou responder todos os comentários, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, certo? Espero que vocês tenham sorte, espero que vocês tenham competência e com certeza muitos de vocês vão voltar aqui, vão dizer que conseguiram, vão dizer que foi bem. Quem não conseguir, vale a experiência, certo? Também existe a menção honrosa. A menção honrosa é quando você vai bem na prova, mas não consegue medalha. Então você também ganha uma menção, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Divulguem esse vídeo para todo mundo aí, certo? Esse vídeo vai servir para a segunda fase de todos os próximos anos. Vocês são os primeiros aqui. Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Boa sorte aí, pessoal. Valeu!